Bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina Gestão de Rotinas e Técnicas Secretariais. Eu trago para vocês aqui um pequeno esquema de como nós estamos trabalhando e alguns itens que nós já vimos na aula anterior e daremos prosseguimento nesta aula. Quanto à evolução do perfil e das atribuições do secretário executivo, nós já visualizamos a evolução do perfil da década de 70 a 2000, o Dress Code. E nesta aula nós trabalharemos a Lei 6.556, a Lei 7.377, a Lei 9.261, a Carta de Manaus e o Código de Classificação Brasileira de Ocupações, CBO. Como parte desta disciplina, desta aula e o material complementar, eu recomendo que vocês assistam a dois vídeos. Um do professor Silmar Neckel, na qual ele fala sobre os níveis organizacionais, e o outro é referente ao histórico e evolução da profissão de secretariado, da professora Maria do Carmo Todorov. O vídeo que tratará sobre os níveis hierárquicos da organização do professor Silmar Neckel, ele traz justamente essa ideia principal, que é a da divisão dos níveis da organização. Então, de forma bem resumida, eu apresento a vocês os níveis organizacionais ou níveis da hierarquia organizacional. Temos aqui, inicialmente, a partir da Revolução Industrial, uma divisão dual dos níveis da organização, que antes eram em dois momentos, em duas partes. A parte superior, que seriam gerentes e engenheiros que ocupavam, e a parte inferior, que eram os operários. Houve um processo de mudança por volta da década de 50, 60, então houve uma proposta desse modelo atual, do qual utilizamos até hoje. A divisão dos níveis da organização em três: o superior, que seria o estratégico, o intermediário, tático, e a base, que seria o operacional. Com relação à tomada de decisão e atuação, temos a seguinte situação. No nível estratégico, envolve toda a organização, a tomada de decisão envolve toda a organização. No nível tático ou intermediário, envolve setores, departamentos. E no nível operacional, com relação à tomada de decisão, envolve cargos específicos ou atividades. Com relação à atuação, no nível estratégico, trabalha-se com elementos do ambiente externo e interno. No nível tático, trabalha-se com elementos do ambiente interno somente. Da mesma forma, no nível operacional, trabalha-se com elementos do ambiente interno. Bom, então, antes de começarmos a falar sobre a lei que rege o secretariado, temos que fazer uma conexão ali, voltar aqui um pouquinho, desses níveis hierárquicos com aquela tabela que nós vimos. Deixa eu voltar aqui, lá na aula 1, sobre a evolução do perfil do profissional de secretariado. Vocês podem observar que aqui, década de 70, década de 80, década de 90 e ano 2000. Essa evolução do perfil acompanhou, inclusive, a mudança da atuação do secretário executivo nos níveis hierárquicos. Então, nós podemos afirmar que em vários estudos, vários artigos que nós já estudamos, essa relação da evolução dos níveis hierárquicos e atuação do secretário executivo. Tanto é que hoje nós trabalhamos na perspectiva da atuação desse profissional no nível estratégico, ou seja, no nível de tomada de decisão, que envolve toda a organização e que trabalha com elementos do ambiente externo e interno. É conveniente trabalharmos a lei e vermos e analisarmos sua trajetória, que ela está diretamente relacionada àquele quadro que nós vimos ainda há pouco, da evolução do perfil do profissional de secretariado. Então vamos lá. Da Lei 6.556 de 78,
dispõe sobre a atividade de secretário e dá outras providências. No artigo 1º, será permitido ao portador de certificado de conclusão de curso regular de secretariado a nível de 2º grau, atualmente em nível médio. Tá? Então, aqui nós estamos observando que esta lei está falando sobre o secretário executivo em nível médio. No artigo 2º, poderá beneficiar-se da prerrogativa do artigo anterior o profissional que conte com 2 ou mais anos de atividades próprias de secretário na data da vigência desta lei e que apresente certificado de curso nível 2º grau. Então, pessoas que não têm o curso, mas têm uma atividade paralela, correlata, elas também poderiam ser beneficiadas no período da vigência desta lei. Então, a Lei 6.556, ela traz as seguintes atribuições para o secretário em nível médio: executar tarefas relativas à anotação e redação, inclusive em idiomas estrangeiros, datilografar e organizar documentos, outros serviços de escritório, tais como recepção, registro de compromissos e informações, principalmente junto a cargos diretivos da organização. Observe-se que datilografar já é uma atividade que nós não dificilmente observamos que ela seja realizada em alguma organização, né? A digitação é algo mais comum para os nossos dias atuais. E no artigo 6º diz o seguinte: o exercício da atividade de secretário depende de registro na Delegacia Regional do Trabalho. Fala-se aqui da obrigatoriedade do registro. Com relação à Lei 7.377, de 30 de setembro de 1985, que dispõe sobre o exercício da profissão de secretário e dá outras providências, essa lei é a que de fato vem regulamentar o exercício da profissão de secretário executivo. Então, para os efeitos desta lei, é considerado secretário executivo o profissional diplomado no Brasil por curso superior de secretariado, reconhecido na forma da lei, ou diplomado no exterior, por curso de secretariado, cujo diploma seja revalidado no Brasil, na forma da lei. E técnico em secretariado, o profissional portador de certificado de conclusão de curso de secretariado em nível de 2º grau ou nível médio. No artigo 3º, fica assegurado o direito ao exercício da profissão aos que, embora não habilitados nos termos do artigo anterior, contêm pelo menos 5 anos ininterruptos ou 10 anos intercalados de exercício em atividades próprias de secretaria, na data do início da vigência desta lei, e sejam portadores de diplomas ou certificados de alguma graduação de nível superior ou de nível médio, se for o caso, para equiparar ao técnico em secretariado. É interessante observar esse artigo para que possamos compreender que, embora o profissional não tenha o exercício, não tenha o diploma em secretariado executivo, mas no período da vigência dessa lei, ele pudesse comprovar o seu registro por meio da sua atuação, né? Atuação nas atividades de secretário. Diz aqui, pelo menos 5 anos ininterruptos, sem interrupção, ou 10 anos intercalados de exercício em atividade própria de secretaria. Então, era uma exigência para se comprovar com registro em carteira ou qualquer outro documento que pudesse dar esse respaldo àqueles profissionais que eram formados em outras áreas, tinham nível superior, formado em outras áreas, porém não eram formados na área de secretariado.